E bora que bora, amiga, para nosso último assunto aqui, os primeiros investimentos no negócio, entender como calcular o retorno esperado do que está sendo investido na empresa, entender o que é que está acontecendo, como você sabe que o investimento está valendo a pena. As aulas que eu te falei sobre margem bruta ali, margem líquida, já te dão um parâmetro, mas existem outras formas de avaliar o retorno dos investimentos que você faz na sua empresa, especialmente aqueles que não estão relacionados totalmente ao produto, tá? Primeiro, a gente precisa entender a questão da diferença entre ativos e passivos. Quando a gente fala sobre investimentos no negócio, a gente quer que o negócio avance, a gente quer que ele dê muito certo. Para que ele dê muito certo, a gente precisa ter na balança um desequilíbrio. Essa balança de ativos e passivos precisa sempre estar pendendo para o lado dos ativos. Os ativos têm que ser muito mais do que os passivos da tua empresa. O que é ativo, o que é um passivo? Ativo é tudo aquilo que é capaz de gerar dinheiro, é tudo aquilo que é capaz de ser transformado em dinheiro, em liquidez, que eu já te ensinei o que é que significa, para a tua empresa. Então, ativos são todos os recursos que podem ser transformados ali em dinheiro prático, em faturamento para a empresa, tá? E faturamento não só de venda, mas de outras formas também, como um imóvel, enfim, qualquer outra coisa. A gente está falando lá na frente. Mas ativo é tudo aquilo que pode te gerar dinheiro. Deu o exemplo do estoque na aula passada, tá? E passivo é tudo aquilo que pode ali estar sendo onerando o que você está faturando, ou seja, o que te tira dinheiro, são as tuas dívidas, são empréstimos, são despesas financeiras, custos variáveis, tudo isso entra ali na linha dos passivos, é tudo aquilo que te tira dinheiro. Para você manter um negócio que gere retorno financeiro, você precisa ter sempre mais ativos do que passivos. Você precisa ter sempre mais resultados positivos do que resultados negativos, tá? Depois de entender isso, a gente precisa entender ali o valor do dinheiro no tempo. É entender que o dinheiro que a gente tem hoje não é o mesmo dinheiro que a gente vai ter lá na frente. R$ 100 há 10 anos atrás não pagam a mesma coisa que R$ 100 pagam hoje, certo? E o nome disso é inflação. É uma coisa que acontece na economia, é como se fosse um monstrinho do dinheiro que vai ajustando os preços na economia e esse monstrinho do dinheiro vai mudando o valor do teu dinheiro no tempo. Isso acontece na tua pessoa física, isso acontece na tua pessoa jurídica e é por isso que você frequentemente precisa estar ajustando os preços dos teus produtos e dos teus serviços, porque a economia ela vai mudando e os preços vão sendo reajustados e o valor do dinheiro no tempo ele muda. O dinheiro, quanto mais o tempo passa, geralmente menos ele vai valendo, tá? Por causa justamente dessa inflação e de vários outros fatores na economia também. Por que eu estou te contando isso? Porque chega um momento onde você vai se perguntar: poxa, eu deveria parcelar isso? Eu deveria botar isso em quantas prestações? Quando que eu vou ter o retorno desse investimento? Será que eu deveria pagar isso à vista? E essas são dúvidas super comuns na hora de fazer os primeiros investimentos para o teu negócio. E já prevendo que isso vai acontecer, ou se é que já não está acontecendo, eu vou te ajudar a entender qual é o momento realmente de parcelar ou de pagar à vista. Tá? O parcelamento ele te ajuda nesse processo do valor do dinheiro no tempo. Se você sabe que a cada mês o teu dinheiro vai valendo menos, toda vez que você paga à vista, você está dando vantagem para quem está recebendo esse dinheiro com relação ao valor dele. Ou seja, ele está recebendo no agora, no presente, algo que você talvez só tenha retorno lá daqui a algum tempo, daqui a uns meses, sabe? Então, essa pessoa está ganhando vantagem nesse processo. Por isso que eu sempre falo, se você vai comprar algo, peça desconto, porque você está dando ali essa vantagem para a pessoa do valor do dinheiro no tempo. Você está antecipando a possibilidade dela receber isso. Quando a gente fala sobre antecipar esse valor do dinheiro no tempo, a gente está falando de, no mínimo, aí uns 2, 3% no ano que ela vai estar reduzindo, ou seja, 2, 3% você pode ter de desconto na sua compra, tá? Isso é um conceito super básico para você fazer as compras com desconto ou compras parceladas. Qual é o momento de você comprar parcelado? Quando você sabe que você deve comprar parcelado ali, aquele investimento que você está fazendo no seu negócio, que você está tomando a decisão ali de adquirir um novo equipamento, parcela ou não parcela? Para você entender se você precisa parcelar, existem dois critérios que mais pesam.
O primeiro deles é, se esse é um item extremamente essencial e você ainda não tem esse valor acumulado para conseguir realmente investir nesse item, seja um curso, uma mentoria, uma consultoria, um equipamento, ou algo realmente para transformar a tua produtividade na prática, como uma máquina para aumentar a tua produtividade ali na empresa. Então, você tem que entender se esse é realmente um item necessário, importante, essencial de fato, para que você consiga fazer a empresa crescer e você ainda não tem esse capital acumulado totalmente. Sim, você pode parcelar isso. Por quê? Porque o retorno desse investimento vem ao longo do tempo. E aí a gente passa para o segundo fator, que é em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento. À medida que eu compro, eu já tenho esses resultados? Como, por exemplo, se eu compro, já vendo, se eu compro essa mercadoria, se eu invisto nessa mercadoria aqui, nesses novos produtos que estão na moda, por exemplo, e aí eu vou vender, eu já vendo com rapidez, eu já tenho uma liquidez imediata, eu consigo transformar isso em dinheiro rápido, né? Então, você precisa se perguntar isso. Se você consegue transformar isso em dinheiro rápido, sim, vale a pena pagar à vista e apelar para um desconto assim fodástico, entendeu? Sempre vale a pena pagar à vista se você tem o dinheiro e se você consegue um desconto. Sempre. Você está ganhando vantagem. Descontos acima aí de 5%, pelo menos, tá? E se você está considerando que o retorno desse investimento vem apenas no prazo de 12 meses ou até de anos, aí você pode considerar realmente fazer esse parcelamento, porque você vai pagando aos poucos esse investimento e o retorno vai estar vindo aos poucos também para o teu caixa, para o caixa da tua empresa. Então, considerar esses fatores são itens extremamente importantes na hora de tomar decisões de investir no teu negócio. É entender se o momento certo para parcelar é realmente só com relação a ter ou não ter o dinheiro. Não é só sobre isso, mas é também com relação ao prazo do retorno do teu investimento, é com relação à significância que aquele investimento vai ter na tua empresa, nos resultados da tua empresa. E por último, para você tomar boas decisões de investimentos para o seu negócio, a gente tem um cálculo ali que é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. É uma sigla em inglês para determinar isso, o retorno sobre o investimento. E quando você avalia o ROI, você pode identificar ali quais investimentos realmente estão valendo a pena. ROI é realmente a sigla, tá? ROI, retorno sobre o investimento. E aí você vai ter, analisando o ROI, você vai entender quais investimentos realmente valem a pena, como você pode otimizar aqueles investimentos que já estão dando retorno, para que você possa ter ainda performances melhores. E o cálculo do ROI da tua empresa é constante, é assim como a margem líquida, a margem bruta, a margem de contribuição. Saber calcular o ROI sobre os investimentos que você está fazendo na sua empresa é essencial também para que você tome melhores decisões e otimize os seus resultados como empreendedora, tá? E aí, como é que você faz esse cálculo do ROI? Como é que ele é feito? O ROI nada mais é do que a receita menos o custo. Estamos falando de custo, tá? Operação. A gente está falando sobre a parte do ligado ao produto. Então, receita menos o custo dividido pelo custo. É isso. É bem simples. Receita menos o custo dividido pelo custo. Quer que eu faça um exemplo? Vamos fazer um exemplo rapidinho? Bem tranquilamente. Vou compartilhar aqui para você a minha tela, só um momento. Aqui, achei calculadora. Vamos supor que a empresa que a gente usou como exemplo lá atrás, a Love Love, ela teve lá o seu faturamento de 15 mil reais, a receita, né? E o custo dela, se eu não me engano, foi de 2.500 reais, já não lembro mais. Então, você vai pegar, reduzir isso aqui e vai dividir sobre o custo, que é 2.500 reais. Ou seja, o ROI dela é de 5. Só que esse 5 não é em percentual, tá? Isso aqui precisa ser multiplicado por 100. Ou seja, ela está tendo um retorno de 500%, ou seja, de 5 vezes o que ela está investindo. Ela está tendo um retorno de 5 vezes o que ela está investindo. Se ela tivesse, por exemplo, um custo de 5 mil reais, ela ia ter um ROI diferente. Então, o ROI dela ia ser de 2. Vê, dobrou e reduziu para menos da metade o ROI. Então, a proporção ela não é simétrica, tá? Então, o ROI dela passou para 2 vezes. Ela está tendo um retorno de 2 vezes
o investimento que ela está alocando ali para fazer aquela venda, daquele produto, para ter aquele retorno financeiro. Se ela tem um custo de 2.500, esse ROI também vai sendo adaptado. E assim que você vai calculando o retorno financeiro das coisas que você está investindo na sua empresa. Se você investe em coisas mais do longo prazo, como eu falei, uma mentoria, uma consultoria, um equipamento, tudo isso entra subjetivamente na avaliação da tua empresa. São realmente investimentos que geram retornos mais sutis. Mas você pode usar o ROI também como parâmetro para calcular esses investimentos, desde que você analise de onde estão vindo os retornos financeiros a partir daquele investimento, a partir daquele equipamento que você investiu, a partir daquela consultoria, daquela mentoria que você fez, tá? E aí, para você entender como que esse ROI é importante, estar atento a esse indicador vai te permitir planejar também as metas com base no ritmo que você pode alcançar, nos resultados médios que você tem, no histórico que você vem atingindo de retorno sobre os investimentos que estão sendo realizados ali. Você pode, inclusive, pegar e utilizar esse cálculo como uma tarefa agora para você fazer, usando os dados que você já reuniu do faturamento da tua empresa e todo esse processo, para saber qual é o ROI da tua empresa hoje. E comentar aqui embaixo para a gente saber uma média, para a gente saber como que a gente está indo de faturamento, realmente, de retorno sobre o investimento que a gente está entregando ali na empresa. Então, faz esse resultado e faz essa conta e traz esse resultado aí para a gente debater sobre esse assunto. Vai ser super legal essa troca. E entender esse ROI vai te ajudar a planejar as suas metas, ter mais clareza dos resultados que você pode alcançar, ter mais clareza, observando o que foi realizado anteriormente, de até onde você pode ir e identificar o tempo que esses investimentos levam para trazer retorno para você. Dando o exemplo lá da Love Love, que a gente trouxe aqui, esse fictício, quando você tem um investimento que está 5 vezes de retorno, está trazendo um retorno 500 vezes, né, 500% maior, ou seja, 5 vezes o valor que você está investindo, você consegue ter esse retorno muito mais rápido. Agora, se você tem investimentos que tem um ROI negativo, Giovana, dá para ter um ROI negativo? Dá sim, dá super, dá para ter um ROI de -2, -3, você vai ter um período até que esse investimento venha realmente te trazer retornos financeiros positivos. E aí você vai ajustando essas contas para saber em quanto tempo você tem esse retorno desse investimento, em quanto tempo você precisa passar pelo período de prejuízo. Lembra da primeira aula? Do período de prejuízo até o break-even, a membrana que se rompe, para que você consiga gerar lucros de fato. Eu estou muito feliz de ter compartilhado todo esse conhecimento aqui com você. Encerramos essa última aula do módulo de finanças para empreendedoras. Eu espero realmente ter contribuído com a estrutura da tua empresa e eu quero te ver crescendo, quero te ver prosperando muito, amiga. Compartilha comigo os teus resultados. Eu quero ver como que você cresceu financeiramente a partir de tudo que foi ensinado aqui. A clareza, a transformação, os insights que você teve com todo esse conteúdo. Sim, eu sei, foi muito conteúdo técnico essencial para que você consiga estruturar a sua empresa já nos primeiros passos e garantir que lá na frente você já esteja muito mais avançada do que pessoas que não têm acesso a essa informação, por exemplo. Saiba que você está sendo realmente você está tendo uma oportunidade de ouro em ter acesso a todas essas informações que foram passadas ao longo desse curso de primeiros passos, informações essenciais que eu gostaria muito de ter tido quando eu estava lá atrás começando, e agora você tem essas informações nas suas mãos. Usa isso, não adianta de nada ter o conhecimento e não fazer, não colocar em prática. Então, bora que bora, coloca tudo isso em prática, gera movimento para que você transforme esse movimento realmente em resultado e depois volta para compartilhar aí como é que foi tudo no crescimento da tua empresa. Foi um prazerzaço estar aqui compartilhando esse conhecimento contigo. Quero agradecer aí a Moving Girls, a Camila, pelo convite para estar dando essas aulas aqui para vocês. Tamo junto, contem comigo demais. Eu estou sempre disponível para te ajudar. Pode me aperrear. Tamo junto, tamo aqui, eu e tu. Pode contar comigo. A gente se vê por aí, a gente se vê na escola do Momentos de Riqueza, a gente se vê em outros momentos de riqueza que vão ser formados aí, juntas como amigas que somos, com essa comunidade de empreendedoras incríveis formadas pela Moving Girls. Tamo junto, até a próxima!